Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 28 de fevereiro, e enfim, o mês acabou. É isso. Estamos aqui mais essa manhã para mais uma devocional muito abençoada. O tema da nossa devocional de hoje vou lhe fazer uma pergunta. Quem é o seu Deus? A nossa leitura bíblica está lá em Salmo 119. Salmo 119 é um capítulo muito grande, com mais de cento e pouco versículo, mas nós vamos ler apenas do 88 ao 93. Então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, deixar aberta em Salmo 119, na referência bíblica 88 a 93. Eu vou ler aqui a nossa devocional. O título, o tema de hoje é: Quem é seu Deus? Quando dizemos Deus é o dono de tudo, isso significa reconhecer que Ele é o dono da nossa vida e a governa do seu jeito, no seu tempo. No livro As Vantagens de Gulliver, o protagonista vai parar em uma terra de pequenos habitantes e é visto como um gigante por eles. Os liliputianos pensam que o Deus de Gulliver é seu relógio, já que ele não para de conferir. Se você fosse pensar na sua vida dessa maneira, o que é que tem movido seu dia, moldado seu jeito de pensar e viver? Qual é a primeira coisa que você pensa e a qual recorre ao dormir e acordar? Talvez seu problema não seja o celular ou as redes sociais, mas um relacionamento que move sua existência. Acontece que existe em nós uma capacidade pecaminosa terrível de construir altares no nosso coração para coisas e pessoas. Dizemos que ansiamos pela vinda de Jesus, contudo nós nos distraímos com outros amores e ídolos. Ou toda a nossa vida está entregue ao governo de Cristo, ou de fato ainda não nos entregamos a Ele. Gente, que devocional, que devocional. Como eu já fiz mais cedo, eu já venho aqui para gravar a devocional para o canal, às vezes com o coração chorando, com o coração muito grato, porque o nosso Deus, Ele é um Deus tão grande, tão poderoso, que nos ama como somos, que enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, nós com a nossa vida toda errada, de pecado. Então, que devocional! Quem é o teu Deus? Vamos para a leitura bíblica para a gente entender melhor. Lá em Salmo 119, do 88 ao 93, diz assim: Preserva a minha vida pelo seu amor, e obedecerei aos estatutos que ordenaste. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é consequente por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste, conforme as tuas ordens. Tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que perseveras a minha vida. É por meio deles que preservas a minha vida. Amém? Meus queridos, olha que palavra! Que palavra é essa? Que Deus lindo é esse? O Deus criador dos céus e da terra. Você tem até o direito de discordar de mim, porque cada um tem sua linha de pensar.
Mas aqui eu estou falando para pessoas que estão em Jesus e que querem estar em Jesus. Então, quem é o seu Deus? A devocional vai dizer: dizemos que ansiamos pela vinda de Jesus. Todo mundo anseia. Eu anseio pela vinda de Jesus. As coisas no nosso mundo tá indo tão desastroso. As situações, as coisas estão indo de uma forma que não agrada o coração do nosso Deus. Então a gente pede para que o Senhor venha e a gente diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E a gente sabe que esse tempo na qual Ele ainda não veio é nos dando a oportunidade de nos consertar, é tendo paciência com aqueles que ainda não enxergaram o seu grande amor, não enxergaram, não entenderam o propósito para o qual elas estão ainda aqui na terra. Então, aqui vai dizer: dizemos que ansiamos pela vinda de Jesus, contudo nos distraímos com outros amores e ídolos. Isso é uma verdade. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Quando eu li logo mais cedo, eu fico muito emocionada, porque o nosso Deus cuida da gente em tanto detalhe. São cada detalhe que Deus cuida, que eu fico extasiada com o amor de Deus. Me constrange essa grandeza do Senhor. Nós distraímos com outros amores e ídolos. Ou toda a nossa vida está entregue ao governo de Cristo, ou de fato ainda não nos entregamos a Ele. Então, nessa manhã, nós temos esse entendimento. Ou a nossa vida está sendo direcionada, guiada pelo Senhor, ou de fato nós ainda não entregamos a Ele a nossa vida. Ou de fato Ele ainda não é o Senhor da nossa vida. Ele não é o Senhor da nossa história. E o salmista aqui vai dizer, lá no 91, conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Até hoje a lei do Senhor permanece e a palavra dele não volta vazia. E uma só vírgula desse livro, dessa palavra sagrada, pode passar céus e terra, mas essa palavra não vai passar. Ela vai ser produzida o efeito para o qual ela foi designada na nossa vida. E o 92 diz: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Quantas e quantas vezes eu não falo isso? Se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria mais aqui. Ou se eu estivesse, o meu juízo não estava na minha cachola. Gente, porque as lutas são grandes e são diárias e são constantes. Quem pensar que vai entregar o cursor da sua vida a Jesus e não vai ter batalha, eu quero dizer para você, querido, você está enganado. Eu conheço pessoas que elas dizem assim: poxa, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu estou na caminhada com Cristo, são tantas lutas que eu estou naufragando. E eu costumo falar: não se preocupa, teu barco não vai afundar. Se Jesus estiver no teu barco, se de fato você tiver Ele na sua vida, pode vir o levante que for, teu barco não vai afundar, tá? A enfermidade que vier na nossa vida, Jesus estando conosco, é mais leve. Você sabe em quem você tem crido. Se você pode ter o problema que for na sua vida. Se Jesus estiver com você, o problema se torna leve, porque Ele mesmo vai dizer na palavra dele que Ele nos chama como estamos, Ele quer trocar conosco o nosso fardo pesado pelo dele que é leve. Então, nessa manhã, você se atente para essa palavra. O 93 vai dizer: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles
que preservas a minha vida. Sim, é isso, é por meio dele. É por meio de Jesus Cristo, queridos. Você pode ir para onde você for. Enquanto você não tiver Jesus, há um vazio na tua alma. Há um vazio na qual você não sabe resolver. Você sai, ai, será que é isso? Será que é a falta de recursos? Será que é a falta de um emprego? Tudo isso vai vir para você. Mas o vazio vai continuar na sua alma, porque quem preenche esse vazio é Jesus Cristo. Então, que nessa manhã, essa pergunta que eu te fiz, quem é o seu Deus, você possa responder para Ele mesmo e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador e eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero, Senhor, viver uma vida nova. Eu quero, Senhor, trilhar no Teu caminho. E repito a lhe dizer, não é fácil, mas é leve, é suave. E você vai conseguir vencer todos os obstáculos, todos os levantes. Ai, irmã Cida, mas eu estou com uma enfermidade, estou em tratamento. Tá certo, tá bom. Nós não podemos fazer nada, mas o nosso Deus, aquele que criou céus e terra, ele tem poder de curar o seu físico e também a sua alma. Porque Deus está interessado em nos levar para o céu. E nos levar para o céu é cuidar do nosso espírito. É cuidar do nosso espírito através da sua palavra. Então, que nessa manhã você possa entender isso. Ah, mas fulano, ele era tão de Deus, tão cheio do Senhor e morreu, sim. E o que é que a morte pode fazer conosco? Se não for nos entregar a Deus. Se você estiver aqui no meu canal, passar aqui e ouvir essa devocional, eu já quero lhe dizer em nome de Jesus, se você tiver medo da morte, eu quero lhe dizer, o medo não é de Deus, tá? O medo não faz parte com o Senhor. Isso é de nós, seres humanos, somos fracos, limitados. E aqui e acolá temos essa sensação de medo. Mas medo da morte, não tenha medo da morte. Porque a morte é algo que nós temos por certeza. Todos nós vamos passar por ela. E o que ela pode fazer com a minha vida é me entregar ao meu Senhor, ao meu Salvador Jesus Cristo. Então não tenho medo. Já tive medo, muito medo. Você agora fala com uma mulher que já teve muito medo, que já chorou quando se falava de morte. E hoje, para mim, eu falo como o apóstolo Paulo. Eu não sei se estar aqui é bom ou se partir é melhor, mas que a vontade do Senhor seja feita na minha vida. Que Ele regue os meus dias, os meus anos, que Ele cuide da minha vida, da minha família, da sua vida, da sua família. E que se você tiver esse medo caia por terra em nome de Jesus e você possa entender. Queira conhecer Jesus, queira conhecer esse Deus grande, para você também ansiar pela vinda dele. Porque ansiar pela vinda de Jesus, queridos, nada mais é querer que ele venha ou que você vá. Só tem dois caminhos. Ou ele vai vir nos buscar, como diz a palavra dele, né? Que ele vai vir buscar o seu povo, a sua igreja. Ou nós vamos morrer, essa matéria, esse corpo, para que o Espírito viva eternamente com ele. Então, só assim nós vamos ver o Senhor. Tem muita gente partindo todos os dias para se encontrar com o Senhor. Muitas, milhares e milhares. E eu louvo a Deus por estar aqui nessa manhã, cumprindo esse propósito que Ele colocou em meu coração. Mas confesso para vocês, todos os dias eu tenho pedido, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deus, Ele é bom. Ele é perfeito, seu caminho é eterno, a vida, o que Ele tem para nós vai além do que nós imaginamos, do que nós pedimos, vai além, vai muito além. Então, nessa manhã eu quero orar pela sua vida com essa palavra que me deixou o meu sábado mais saboroso, com mais vontade de viver, com mais vontade de anunciar o amor dele, porque é para isso que eu vivo, é por isso que eu estou aqui.
É porque eu amo o meu Deus, de fato Ele está em mim, porque eu amo, eu anseio, e eu sou guiada e quero ser muito mais, que Ele tire tudo aquilo que é do humano, que é de mim, e lance por terra, que Ele cresça na minha vida e que eu diminua. Então, que você também possa falar isso aí onde você está. E eu quero orar pela sua vida. Amém? Oremos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra. Oh, Senhor, como é bom, Senhor. Como é bom ouvir o Senhor falar logo de manhã cedo conosco, Pai. Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por esse mês que já terminou, Pai. Muito obrigado por ter cuidado de nós, da nossa família. Oh, Deus, eu consagro, Senhor, a Ti esse dia. E já consagro a Ti o mês de março, Senhor, que está entrando, vai iniciar. Amanhã nós já iniciamos um novo ciclo, um novo mês. E eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, que seja direcionado, guiado pelo Senhor Jesus, que o Senhor conduza as nossas vidas, Pai. Eu quero colocar cada vida que vai ouvir essa devocional nas Tuas mãos. Senhor, vem sará-los, Pai. Vem curá-los. Eu não sei, meu Deus, qual é o problema, Senhor, que cada pessoa que vai ouvir essa devocional tem. Mas eu quero pedir, Senhor, a eles que aonde eles estiverem com enfermidade, eles coloquem a mão em cima nessa hora, Deus. E o Teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir, possa fazer a Tua vontade, Senhor. Que cada um deles que estão aí em seus lares, nos seus trabalhos, aonde forem ouvir essa devocional, nesse momento agora, Senhor, aonde estiver doendo, aonde você tiver enfermidade, seja dor de cabeça, seja problema de ovário, de útero, seja na sua visão, coloque suas mãos em cima agora e vamos orar juntamente comigo, pedindo ao Senhor que a restaure. Porque se existe alguém que pode fazer alguma coisa por mim e por você, é Jesus Cristo. E Ele está aqui agora conosco. E aí, aonde você está? Então, invoquemos esse nome, invoquemos esse poder e essa cura nessa manhã para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, eu te peço, Senhor, por favor, vai de encontro, Senhor, a cada vida, Senhor, que está com as suas mãos sobre as suas enfermidades, ó Pai. E que o Senhor Jesus as restaure. Pai, se for da tua vontade, Senhor, eu não sei, Deus, quais são os problemas, Senhor, se for na mente, se for ansiedade, se for depressão, meu Deus, se for cegueira, Senhor, se for problema na visão, no útero, no coração, Senhor, no estômago, baço, ó Deus, no pulmão, Senhor, no intestino, Pai, na mama, Senhor, Pai, aonde, Senhor, eles estiverem, Pai, com as suas mãos, Pai, sobre as suas enfermidades. Ó Espírito Santo, o Senhor que cura, o Senhor que dá vida, o Senhor que renova, o Senhor que restaura. Eu te peço, Senhor, nessa manhã, por favor, visita essas pessoas, trazendo cura sobre elas, restauração sobre elas, Pai. E que elas, Senhor, possam ser curadas nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Nome de poder, nome de cura, nome de restauração, o nome que é sobre todo nome, Senhor. Desce sobre elas, Espírito Santo, trazendo cura agora em nome de Jesus, para o teu nome ser glorificado, Senhor, e para que por fé, meu Deus, eles venham aqui no canal, Senhor, e contar o seu testemunho, que o Senhor Jesus as curou para louvor de tua glória, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que cura. E eu creio, Senhor, no Deus a quem eu sirvo, o Deus que fez os céus e terra, o Deus que transforma a vida, o Deus que faz e desfaz na nossa vida, Senhor. Nessa manhã é um clamor de cura, Senhor, pela nação e por vidas que vão ouvir essa devocional, Pai. Visita-me, Senhor, nessa manhã. Também restaura, Senhor, a minha vida. Restaura a nossa vida nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém, meus queridos. Se porventura o Senhor Jesus visitou a sua vida nessa manhã e te trouxe cura e restauração naquilo que você
anseia e tem pedido a Ele, venha no canal, conta o teu testemunho, porque eu creio que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que curou leprosos, aquele que curou aquele homem endemoniado, aquele que curou o cego de Jericó, aquele que curou paralíticos, Ele é o mesmo e Ele não mudou. O que mudou foi a nossa fé, a nossa maneira de buscar, a nossa maneira de interceder. Isso foi o que mudou. Mas Jesus Cristo continua na linha, continua o mesmo, operando ontem, hoje e sempre e eternamente, porque o seu império, o seu poder, o seu governo é eterno. E o governo dele não há nenhum outro que subsistirá, porque ele é Deus, ele é o Senhor, o dono de tudo, em todos e em nós. Que Deus abençoe a sua vida. Não saia sem antes deixar o teu like. E se Jesus te concedeu cura e vitória nessa manhã, vai nos comentários e conta teu testemunho para honra e glória, para que o nome dele, de Jesus Cristo, seja engrandecido nessa nação. Em nome de Jesus eu oro e agradeço pela sua vida, por me acompanhar aqui no canal. Amém? Até a próxima devocional. Lembrando que nós estamos aqui de domingo a domingo, pois é um propósito que Deus colocou em meu coração. Com trancos e barrancos aqui, vamos estar todos os dias para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu querido. Tenha um excelente sábado na presença do Senhor. Até a próxima devocional.